vídeo a seguir que vos irei apresentar é sobre o teatro. Mas nisto tudo, o que é o teatro? É uma forma de representação perante um público. Andando, mexendo, gesticulando, tocando, enfim, representando ideias, sentimentos, emoções. É isso que é, na verdade, o teatro. Uma forma de comunicação que expressa ideias, sentimentos e emoções. Começou o teatro nas atividades tribais, nas ideias do xamã da tribo, nas suas danças em redor da fogueira. Foi aí que começou, na verdade, a ideia que mais representa emoções e ideias para um público, mas não propriamente os inícios do teatro ainda. Surge propriamente a primeira ideia do representar ainda representado de ideias, sentimentos e emoções nas paredes das pirâmides egípcias. No guia dos mortos, que assim em que o deus Anubis guia o faraó no período além-vida. Aí surge a ideia das primeiras representações, precisamente. Nas suas figuras, nas suas letras, os passos que estes seguiam no seu além-vida. Falando também de outra forma de história, os dramas budistas, surgindo com dramaturgos como Ashvaghosha, que fez o primeiro tratado sobre o teatro e representou escritas em papel, em rolos de papel, os dramas budistas, no século II a.C. Também outro relacionado a isso, Kalidasa. Ambos poetas e dramaturgos. Ambos. Kalidasa no século IV antes de Cristo. Os dramas budistas e o primeiro tratado sobre o teatro. Surge o teatro representado por pessoas na Grécia Antiga. Inicialmente no primeiro recinto mais conhecido teatral, que é o recinto teatral do Palácio de Cnossos. Em Cnossos, a capital do Império Minoico-Cretense. Aí está o recinto mais antigo. E na Grécia, aqueles anfiteatros escavados na própria rocha, na natureza. Aí surgiram as primeiras representações teatrais representadas por pessoas nas suas três formas. Portanto, nas comédias, no caso do Aristofanes, as aves, em que alguém se balança em algo que está acima do chão, olhando para o céu, as aves. Havia as tragicomédias e as tragédias. Tragédias, muitas de Eurípides, Sófocles e Ésquilo. Destes três. Continuando, mas agora o teatro, mas no Império Romano, em que precisamente tínhamos uma cortina de cena universal que se movia na vertical
sempre a direito. Aqui em Roma, ao contrário de na Grécia Antiga, o ator é uma pessoa de valor na sociedade. Em Roma, o ator não é uma pessoa de valor na sociedade. A sua função é divertir. Na verdade, a verdadeira função de Roma, do povo, era o Coliseu de Roma. E aqui havia no teatro Dionísio, ou Deus Dionísio do vinho, acontecia que havia um género mais famoso que era as pantomimas, de crítica social. Pantomimas de crítica social. A piada da crítica social. Onde tínhamos figuras como o hábil amante, o marido fiel, a mulher sedutora, portanto, e tudo ali em redor onde surgiram os princípios também do teatro barroco em algumas personagens. Como daqueles palhaços que não representavam, era a mímica. Faziam então a mímica. Como os Pierrots, por exemplo. Pierrots, Arlequins, o princípio disso ainda. Após a queda do Império Romano, surge o teatro na Idade Média. Na Idade Média, o teatro a nível popular era então representado em cima de uma carroça de bois, com uma cortina de cena de rolo, de polichinelo, em cima de uma carroça de bois, um pano, na forma de, precisamente, adaptando um bocadinho da pantomima romana, as chucarices, crítica social. Por outro lado, quando falamos portanto, isto é entre o teatro religioso das igrejas e dos conventos, que era representado por membros religiosos. Ainda no altar, no adro, no coro, muitas vezes no adro da igreja. Também muitas vezes no adro da igreja. É nesta altura, quando se salta para o adro da igreja, que se começa a misturar o profano e o religioso, os autos de fé. De onde sai uma amostra disso, dos autos de fé, Gil Vicente, o pai do teatro em Portugal. Em obras como o Alto da Barca do Inferno, Alto da Barca do Inferno, a farsa de Inês Pereira, o monólogo do Vaqueiro, entre outras. Entre os séculos XV, XVI, surge então a comédia barroca, a comédia da Renascença, do período da Renascença. Entre os séculos XV e XVI, a comédia dell'arte ou comédia al improviso, em que, portanto, até o momento, os atores homens representavam homens e mulheres. No século XV e XVI surgem os primeiros atores femininos. As mulheres também entram no teatro, representando as mulheres. A comédia dell'arte é a comédia al improviso. Já entrando no recinto, portanto, dentro dos palácios dos senhores ainda, não é edifício público, mas dentro dos palácios dos senhores, dos nobres. Assim acontece que surge com o barroco a forma de teatro propriamente que tenta clarificar como palco onde os atores estão, subpalco onde estão as transformações que acontecem, tem o rudimento de onde caem as telas ou os telões, tendo com os desenhos de pinturas renascentistas, renascentistas.
E falando do seu equipamento ao lado, havia o chariot que dava a volta ao palco, o alçapão que fazia desaparecer as personagens no palco, um artefacto que fazia elevar as personagens no palco, havia coisas para produzir chuva, vento, portanto, que acabam por ser usados na época da rádio, nos anos 40, 50, por emissões radiofónicas. Um ator que sobressai tinham esses teatros também a plateia e camarotes laterais. Plateia e camarotes laterais. Carlo Goldoni, o comediógrafo da comédia, entre as suas obras as principais, Arlequim, servidor de 2 anos. Na França, do rei Luís XIV, o Rei Sol, surgem as primeiras formas representadas do balé. Nos jardins de Versalhes, no palácio. Por outro lado, a música e o teatro são sobressaintes dois dramaturgos na sua corte. Já Racine, que é um adepto do teatro clássico baseado na Grécia Antiga, portanto, obras como Britannicus, por exemplo, ou Pierre Corneille, mais baseado em teatro clássico e o teatro popular. Isto é a França, portanto, do século XVII. Sobretudo. Mas, no teatro popular, temos o surgir na comédia francesa do dramaturgo Jean-Baptiste Poquelin Molière. De facto, as suas 7 pancadas de Molière, que foi ele que introduziu as 7 pancadas de cena. Que um teatro mais popular, mais de sátira social, que entre o povo fazia sucesso, com obras como A Loja, a Estalajadeira, Médica à Força, O Burguês Fidalgo, entre outros. É assim, na França, já no século XVIII, surge o drama burguês. A ideia surgiu do dramaturgo Diderot. Portanto, a ideia burguesa de uma família, em obras como Pai de Filho, Filho de Tal, entre outras. Por outro lado, nesta altura surge a comédia vicentina, em Espanha. Também é levado nesta onda da comédia dell'arte, da comédia francesa, da França, portanto, a Espanha, a comédia vicentina, em que os primeiros recintos são um bocado parecidos com os ingleses que irão surgir ainda, baseada em estruturas de andares encimadas umas das outras, com acesso a escadas aos pisos de cima e uma plateia e o palco. Os primeiros recintos ingleses e espanhóis acabam por ser assim, entrando mais tarde no edifício palaciano. Falando da comédia vicentina, temos então comediógrafos como Tirso de Molina, por exemplo, o Condenado por Desconfiado, o Burlador de Sevilha, Condenado por Desconfiado, depois o Burlador de Sevilha, entre outros na comédia vicentina, o Cavaleiro de Olmedo, por exemplo, o Alcaide de
Salamaia, por exemplo, outro Calderón de la Barca, A Vida é Sonho, por exemplo. El Cid, a maior obra da comédia vicentina, e Cervantes, Dom Quixote de la Mancha. Portanto, os recintos, exatamente dessa forma, surgiu levado dessas comédias. Por outro lado, na Inglaterra surge então o teatro isabelino, na pessoa da Rainha Isabel I de Inglaterra. O teatro isabelino, que eu digo anteriormente, que se baseava precisamente em estruturas de teatros, estruturas de andares de madeira em cima uns dos outros, com acesso em escada, plateia e palco. Surge, na verdade, aqui o drama moderno. Drama moderno na pessoa do dramaturgo Shakespeare, que fala em temas que eram então tabu, relações um bocadinho anormais fora do tom entre as pessoas, que acabam por ser, portanto, o drama das telenovelas, o drama moderno, em obras como Romeu e Julieta, a Tempestade, Júlio César, O Mercador de Veneza, Uma Noite de Verão, entre outros. William Shakespeare, o seu expoente máximo. Por volta do século XVIII surge então outra forma teatral de se representar, a ópera. Na Itália, a ópera italiana, a ópera buffa. Um exemplo disso é o Teatro Scala de Milão, idealizado pelo arquiteto Luigi Piermarini, que tem um palco acima, mais alto, embaixo o fosso da orquestra, atrás a plateia e camarotes laterais em forma de ferradura que vão apanhando o edifício. O edifício para recinto de ópera, que precisamente tem o alçapão para as personagens, o artefacto que leva as personagens, o chariot que dá a volta ao palco, fazia vento, chuva. É de facto um teatro de elite, é um teatro para certas pessoas, elite. A ópera, por exemplo, Rossini, Puccini, Verdi, entre outros, que surgiram na ópera italiana. É o recinto que se caracteriza, por exemplo, em ferradura, que irá ser alterado mais adiante por a ópera alemã. Por volta de fins do século XIX, inícios do século XX, surge a ópera alemã, num recinto totalmente diferente do Scala de Milão, da ópera buffa. Portanto, estes teatros têm então, não são em ferradura, são mais retangulares. Sim senhora, têm camarotes laterais, mas o arquiteto que idealizou isto, Otto Bruckwald, mantém os camarotes laterais, mas tira-os do fundo. Tira o fosso da orquestra, aproxima a plateia do palco e põe o palco quase acima de acesso ao público. Portanto, a diferença da ópera italiana para a ópera, porque estamos a falar de fatos como se vestiam no século XVIII, as pessoas. A ópera alemã começou fins do XIX, inícios do XX,
o modo mais moderno como as pessoas se vestem, as histórias diferentes. Por exemplo, o nome que sobressai disto, Wagner, as Valquírias. Wagner, as Valquírias, Beethoven, entre outros. Entrando um bocado no teatro do século XXI, acontece que, imaginando tudo isto que eu disse, com o chariot, com o alçapão, com aquilo que leva no ar, os ventos, tudo que ainda existem no teatro de revista, atenção, no teatro de revista e no teatro de ópera ainda existem, mas no teatro em geral desapareceu muita coisa, é tudo por meio digital. Por exemplo, é o caso do fundo de cena. O fundo de cena não é um plano que cai no século XXI, é uma parede branca onde, que é o fluxograma, onde é inserida uma imagem de cenário por meios digitais. Por outra forma já. Um fundo de cenário através de uma máquina, numa parede branca. Fluxograma, e mais do género alemão. Um pouco diferente. Por exemplo, a cortina de cena da ópera italiana, por exemplo, era um tipo de tela que se abria ao meio, mas ia em folhos para cima. A francesa, a francesa vinha cá de baixo e ia se abrindo aos folhos por cima. Já a cortina de cena alemã é tipo guilhotina. Aparece no filme O Pai Tirano, na peça, uma forma de cortina dessas também. No teatro moderno, portanto, é a guilhotina. No teatro alemão. O teatro do século XXI, o fundo de cenário deixa de ser substituído por um telão e é uma parede branca, fluxograma. Os efeitos são todos feitos por máquinas. Chuva, vento. O teatro continua, mas transformado de outra forma no século XXI.